Esse vídeo é do dia 9/7/2025. Sabe esse papo que geralmente vocês perguntam aqui sobre essa história de bomba fiscal, né, para 2027? Esse vídeo dá uma ilustrada, né? Dá uma ilustrada. Lula Guerreiro do Povo, faz o L. Faz o L. Eu vou parar um pouco de botar esses áudios que o pessoal tá reclamando, dizendo que tá estourado. Só não podem botar uns áudiozinhos. Mas curta esse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer mais do que já tá. Obrigado pela presença de todos. Considerem ser membros. E vamos pro react. Orçamento para todas elas, se nós continuarmos no caminho que nós estamos, será zero. Então, para arrematar, o arcabouço fiscal e a PEC da transição são os responsáveis e foram um erro do governo que está nos levando a esse colapso de 27? Se sim, o que precisa ser mudado de postura do Executivo e qual lei ou qual emenda à Constituição precisa ser aprovada nesse Congresso para a gente não viver esse colapso? Mas eu não posso deixar aqui de externar apenas e chamar a responsabilidade desta casa também. E falo como alguém que viveu esta casa, que tem o orgulho de ter sido senadora, que defendo emendas parlamentares, porque acho que é uma forma democrática, só que quando eu era senadora, e não faz muito tempo, né, nós tínhamos 15 milhões de emendas parlamentares. Né? Depois ela aumentou significativamente no finalzinho, e hoje elas são, eu vou falar em valores gerais, para não falar de cada parlamentar tem, nós temos 60 bi do orçamento brasileiro com emendas. Quando a gente fala disso, são emendas, é do orçamento discricionário. Hoje o orçamento discricionário do Brasil é de 210 bi, não o do ano que vem, estou falando agora. Dos 210, números redondos, 50 e pouco, 60 bi é de emenda parlamentar. Aí fala assim, mas só corresponde a 25% de toda a discricionária que o Brasil tem. Só não, cara pálida, porque não existe lugar nenhum algo semelhante. E, de novo, isso é democracia, foi assim que nós decidimos fazer política. Eu só estou fazendo uma defesa do arcabouço e do sistema como ele está. E não é só, ele é mais. Porque quando eu olho pelo lado das discricionárias que o governo federal tem, sabendo que tem algumas que têm fluxo obrigatório com a saúde e com a educação, o que o governo federal, o presidente Lula ou qualquer presidente tem ou terá, não são os outros 75%, porque ele tem também uma obrigação de cumprir piso para investimento, piso para educação, piso para saúde. Então a discricionária também do governo federal, que é livre, ela cai para algo em torno de 60% na... É uma questão interessante que ela levanta, que é essa mudança na balança do poder, né? Porque o Lula de 2023 em diante, ele encarou um cenário que ele não viveu nos dois primeiros governos. Se tinha muito mais poder orçamentário na mão do presidente na época do Lula, né? Na época do PT como um todo, né? Isso tem uma mudança drástica a partir do Bolsonaro, quando foi se começando a fazer aqueles negócios de orçamento secreto e tudo aquela história que vocês já sabem. E aí, muita parte do orçamento do país foi parar na mão dos Kikatagri da vida. Foi parar na mão do Congresso. Tá certo? E aí, essa historinha, né, que o pessoal fica... 2027, se não fizer nada, vai ter um apagão. Exatamente, se não fizer nada, se está fazendo. Nesse momento ainda não tinha feito muita coisa do que foi fazendo no decorrer do ano. Por exemplo, a MP do IOF, que era para ser do IOF, não foi. Depois a MP que vai ser recomposição do IOF. Aí foi a MP que passou, né? No lugar do IOF, que taxou BET. Já taxava, né? Mas taxou mais. Taxou fintech, né? Taxou o meio mundo de coisa. E teve uma recomposição orçamentária de forma a não ter esse negócio que o pessoal fica alardeando aí, que em 2027 vai acabar tudo. Mas uma coisa interessante que a Simone fala é que o Congresso tem a responsabilidade dele, né? Porque se a maior parte desse recurso que fica na mão do Congresso ficasse no governo,
se teria dinheiro para certas coisas, para muito mais coisas, e não precisaria estar propondo cortes ou propondo taxar aberta. Deveria taxar aberta do mesmo jeito, mas nem precisaria. Atenção, para depois não cortarem aqui dizendo Luan está protegendo as betas. Não, eu quero que taxe mesmo. Né? Infelizmente não tem como acabar, então taxa. Mas não precisaria estar essa correria para enfrentar o lobby das bets, das fintechs, se o orçamento tivesse menos concentrado na mão, se tivesse desconcentrado, né? Porque, como eu disse, boa parte ficou para o Congresso. Proporção. Então, eu estou só compartilhando, até porque também é da minha pasta, a parte de revisão de gastos, que existem 2 tipos de revisões de gastos importantes para se fazer. Um é corte. Eu concordo com Vossa Excelência, mas outra é qualidade do gastos. Eu não vou aqui, porque, de novo, eu respeito as decisões do Congresso, porque elas aperfeiçoam as decisões do Executivo. Mas nós colocamos o projeto dos supersalários para votar. Nós aprovamos, nós concordamos com esse projeto em avançar. Está aqui a PEC dos militares. Nós colocamos uma série de medidas de contenção que o Congresso Nacional entendeu o seguinte, olha, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui eu reduzo, e nós tivemos uma diminuição da economia que podíamos fazer, fruto da decisão democrática de um poder colegiado como o Congresso Nacional. Então, se há responsabilidade com esse fiscal e na parte de cortes e na parte de qualidade dos gastos públicos, ela tem que ser compartilhada com... Exatamente. Botou PEC para cortar super salário. Cortaram, não quiseram. Diminuir gasto com tal, não sei o que, parlamentar. Quiseram, não quiseram. Né? Várias propostas que poderiam ter ido para frente e o Congresso brecou. Questão dos militares. Muita gente fica dizendo que o Lula não tem enfrentamento, mas ele tentou. Ele tentou cortar todos esses benefícios aí exagerados que os militares eles têm. Vai tudo para os herdeiros, né, para as filhas e tal. O que aconteceu? O Congresso não aprovou. Como a Simone falou, muito do que se fala, olha, 2027, se não fizer tal coisa. Aí o governo vem conseguindo fazer muita coisa, mas muita coisa poderia já estar sendo válida, né? Como esse negócio dos militares e dos super salários, mas o pessoal do Congresso não aprovou. Então, eu endosso o que a Simone Tebet fala. Meu filho, não adianta você reclamar se você também não ajuda, né? Você também não ajuda. Chega na hora de votar certas coisas, você vota contra. Então, aonde é que tá essa questão do pessoal de dizer que é a favor, como ela diz, o gasto com qualidade. Um gasto com qualidade. Meter dinheiro para pensionista de militar, vitalício, ninguém tem isso. Só militares e alguns aqui e outro ali. É justo isso? Não me parece justo, né? Porque a gente não tem direito a esse tipo de coisa. E quando chega nesse momento, o pessoal não vota favorável. Então, é bom, né, culpar o governo por algo que também é responsabilidade do Congresso, já que o governo propõe certas medidas e o Congresso não aprova. Não aprova, para depois ficar, porque não faz, porque não faz, porque não faz. Aí seu Kim Kataguiri, ele mesmo vai lá e vota contra. Né? Magicamente que não vai ser feito, né? Tem que botar o projeto e o projeto ser aprovado pelo Congresso. Congresso Nacional e Poder Executivo. Eu vou permitir só falar algo que eu acho fundamental, porque isso me incomoda sobremaneira e como eu tenho coragem de falar o que precisa ser dito, eu vou falar mesmo que depois eu vá ser massacrada pela minha categoria de professores. O Fundeb, quando eu fui prefeita, a União tinha participação de 10%. 10% era a participação da União. Eu votei. Então, eu votei e votaria de novo. Num crescimento do Fundeb, a participação da União passou de 13%, 15%, 17%, 21%. O ano que vem é 23% a participação da União para a educação básica, para os prefeitos lá no município melhorarem. Só que aí,
vem a questão do quesito qualidade. Eu não quero tirar 1 centavo do Fundeb, embora eram 10 bi há pouco tempo atrás, o deputado Coronel, vão ser 60 e poucos bilhões no orçamento ano que vem. Não quero tirar 1 centavo. Agora, a comprovação de que a qualidade de gasto, e é o papel dessa casa também, é nosso papel, nós temos que olhar onde está a qualidade da educação pública no Brasil. Qual foi o resultado nos últimos 10 anos do PISA, do IDEB? E vamos pegar, Não, isso é verdade. Senão vai ficar despejando dinheiro à torta e à direito. E cadê o resultado disso daí, né? Cadê o resultado disso aí? Não é questão... Essa aí ela tem razão, viu? Não é questão de... Ah, então corta. Não é que então corta. Fiscalize se está sendo bem empregado o dinheiro. Porque você botar dinheiro e você não ter resultado é um pouco frustrante. Deixa eu botar um pouco pra frente que vem outra pessoa falar aqui que tem falas interessantes. Vou colocar aqui pra vocês verem. Não posso deixar de falar de alguns temas, até porque alguns colegas aqui já me provocaram. O primeiro deles, e quando diz respeito a esse suposto orçamentário, a senhora já comentou aqui um ponto, a PEC dos precatórios. Só gostaria de complementar, lembrando aos colegas parlamentares, que a PEC dos precatórios aprovada, uma parte dela na emenda constitucional em 8/12 e outra em 16/12 de 2021, ela visava liberar recursos para comprar voto da população brasileira para reeleger o governo Bolsonaro, o famoso Auxílio Brasil. Tanto que, no ano seguinte, a emenda constitucional 123 aumentou o valor de 400 para 600 reais e liberou 21,5 milhões de famílias para receber esse valor na boca da eleição entre junho e novembro daquele ano. Exatamente. O precatório esse que quando começa o governo Lula, quem que tem que pagar? Quem que tem que pagar? O governo Lula. Aí o que é que o pessoal ficou fazendo assim que a bomba estourou no colo do Lula? Porque aí o que a galera fala? Bolsonaro terminou o ano superavitário. É óbvio que ia terminar o ano superavitário, né, meu amor? Meteu o calote no precatório. Saiu vendendo patrimônio público, vendeu Eletrobras, entrou uma grana alta, né? Quando vendeu Eletrobras. Claro que o caixa ia ficar muito, muito bonito na foto, né? É óbvio que sim. Tá certo? Aí o próprio Nicolas depois meteu o louco, dizendo, porque o Bolsonaro terminou superavitário e você tá aí, não sei como. Meu irmão, mano, o governo tá pagando o calote que o governo deles propiciou. Como o deputado aí, Joé Sola, fala, para comprar voto. É uma compra de voto legalizada e aprovada por este Congresso. Por este Congresso. E todo mundo dando uma de doido, né? Porque o Lula teve tanto de déficit. E o calote que vocês aprovaram ano passado. Melhor, ano passado não, né? 2021. Que vem repercutindo até hoje, né? Vem repercutindo até hoje porque foi um baita de um calote. Um baita de um calote. Mas a galera deu uma de louquinho, né? E além disso, não se estiveram satisfeitos, acharam pouco, ainda liberaram um empréstimo consignado usando o Auxílio Brasil. Ou seja, nunca no país tem uma compra de voto tão escancarada, nunca teve um governo com tão baixo compromisso, ausência total de compromisso com a situação fiscal, como foi o governo Bolsonaro. Eu não consigo entender como os apoiadores desse governo têm a cara de pau de me fazer aqui o discurso fiscalista. Porque se tem um governo que não teve nenhum compromisso com a situação fiscal, foi o governo Bolsonaro. Inclusive na boca da eleição com essa PEC do calote. E o orçamento secreto. Bem lembrado que eu gostei da dica aí, porque eu vou fazer a ponte com o segundo aspecto, que é a questão das emendas parlamentares. Eu sempre falei aqui, ministra, várias vezes, geralmente, felizmente está até mudando isso. Eu vi recentemente a audiência no Supremo e estou percebendo a nova abordagem da questão, né? Porque sempre se deu muita ênfase, não é que não tenha que dar,
sempre se deu muita ênfase ao quanto esse volume de emendas parlamentares é um vetor de corrupção. Todo mundo sabe disso, né? O quanto ele é um indutor de resultados eleitorais. Mas tem um terceiro aspecto que, na minha opinião, eu sempre destaquei, que é o mais complicado, é o quanto ele destrói a capacidade do Executivo de fazer política pública, o quanto ele fragmenta o orçamento, o quanto ele destrói a capacidade de priorizar projetos de envergadura, né? E uma coisa a se falar é que eu fiz um vídeo que tá aqui no meu canal. Bom dia, Gatulacha. Bom dia. Tem um vídeo do meu canal aqui, que é esse aqui, ó. Kim Kataguiri mente sobre Embrapa e petista desmente. Petista, no caso, sou eu. Aí tá aqui a propaganda. Mas eu pego e, se vocês quiserem dar uma olhada depois, é um vídeo interessante, porque orna com o que o deputado falou, né? Aí tá aqui o react do react, né? Mas orna com o que o deputado falou. Aí tá aí o Kim Kataguiri aí, e depois ele vai pra Embrapa, aí tá lá esse vídeo aí na Embrapa. E ele fala assim, o Kim Kataguiri, né? Ah, é porque a gente tem que mandar verba também, porque o governo, não sei o que, sendo que, como o deputado, ele falou aqui, grande parte do orçamento está na mão dessa galera. E elas colocam onde elas querem, fica fragmentado, como ele falou, né? Então é um apontamento muito interessante. Porque tudo bem, o parlamentar tem interesse em indicar um posto de saúde, indicar uma ambulância, mas o Ministério da Saúde perde a capacidade de fazer um grande hospital. Porque nós perdemos a capacidade, da mesma forma na educação. Qual é a capacidade que nós temos hoje no Ministério da Educação de construir novas universidades que nós estamos precisando construir, né? Então, essa questão das emendas parlamentares, quando a gente vem falar aqui de colapso orçamentário, a senhora já citou aí um vetor, que é essa questão dos precatórios, eu destacaria outro, essa questão das emendas parlamentares, né? Inclusive, se não me falha a memória, a senhora falou ontem que a Receita está subestimada na previsão da LDO para esse ano, dos próximos anos. Isso, está subestimada e não superestimada, como foi citado aqui pelo parlamentar que me antecedeu. Bom, aí vem falar de PEC de super salários, eu concordo plenamente que nós temos que conter esses patamares salariais, mas a senhora lembrou também um outro vetor que tem que ter contido, que é a situação previdenciária dos militares. Porque tirar o pobre de ter o direito de se aposentar, souberam tirar. Agora, tirar os privilégios de uma casta de pensões de filhas e filhas e filhas, isso não foi estabelecido, não tiveram Gente, e tem um aqui, não sei se eu acho aqui. Deixa eu colocar aqui. Tamanho. Opa. Tamanho da próstata, meu Deus. Previdência dos militares. Deixa eu ver se eu acho. ICL. Ó. Previdência dos militares tem custo 12,6 vezes maior que quê? Maior que o das aposentadorias e pensões vinculadas ao INSS. Tá vendo aqui, gente? Só os militares, que é uma parcela ínfima da população comparada com o todo, eles são 18,6% vezes maior, gente. 18,6% maior. Isso tem que acabar. Não é acabar com a previdência deles, né? Mas acabar com esses privilégios, cara. Acabar com é uma casta mesmo, né? É uma casta, pô. Aí quando se fala em o déficit da previdência, só quer pegar o povo pobre, bicho. Agora essa turma aí, ninguém quer perder o benefício, né? Ninguém quer perder o benefício, tá entendendo?
E aí assim, isso não é algo fácil, obviamente, de se combater, né? Estamos falando do exército, né? Estamos falando do exército, das forças armadas como um todo, né? E vocês sabem que as forças armadas passaram perto de dar um golpe militar de novo na gente, né? Só não deram porque duas das forças deram para trás, né? Que foi a Marinha e o Exército deram para trás. Só o Garnier, né? Que é o almirante lá da aeronáutica, que ficou. Não, peraí. Almirante, na verdade, é da Marinha, né? Então, só a Marinha que ficou querendo dar o golpe. Enfim, é uma questão muito difícil, mas que o governo tentou. O governo tentou e eu acho que vai tentar de novo futuramente. Espero que consiga, porque isso aí realmente é uma bomba, tá? É uma bomba.